estamos fazendo. Mas não tem havido, Rosane, a formação também de professores indígenas para que eles próprios façam esse trabalho de ministrar aulas diante de uma ótica que seja da cultura indígena? Então, nossos professores, eles estão dentro de nossas aldeias, são bilíngues, né? Ensinam a escrever a língua, passa o que os velhinhos passam de história, né? Apesar dos nossos velhos tem que estar dentro de nossas salas de aula, dentro das terras, mas o que justamente não é respeitado é isso, pelas secretarias de educação, que não entende que nós temos não somente esse calendário escolar, né, previsto que é da formação formal, mas o entendimento de que nós precisamos estar em sala de aula, os nossos velhos, passando a nossa tradição para as crianças. Então, não se respeita o nosso calendário tradicional, né? E as condições para que nós tenhamos os nossos professores indígenas, bilíngues, não bilíngues, formados, possam revitalizar não somente o trabalho com as crianças, revitalizando a nossa língua, a língua em si, produzindo material didático sobre a nossa língua, produzindo materiais sobre nossas histórias com os alunos, né? E as nossas danças, revitalizando, trabalhando a questão da arte e da revitalização das danças, dos cânticos com as nossas crianças, né? Isso é que não está sendo possível você ter dentro de nossas escolas indígenas, dentro das terras indígenas. É nesse sentido que nós estamos nos queixando. E os povos indígenas também reclamam, porque nós fizemos a Conferência Nacional de Educação Indígena e nessa conferência foi elaborada uma proposta do movimento indígena para o Plano Nacional de Avaliação, o PNE, o Plano Nacional de Educação. Porém, este ano, nem isso, a temática indígena não foi colocada pelo MEC, pelas autoridades, instituições responsáveis pela educação escolar indígena. Nós não fazemos parte hoje do Plano Nacional de Educação na temática indígena, não está dentro. E qual é a dificuldade? E não foi levada em consideração as propostas da Conferência Nacional de Educação pelo movimento indígena. Quais são as dificuldades que o Ministério da Educação alega para demorar tanto a aplicar essa decisão da Conferência Nacional de Educação Indígena? Se nós não somos o tema, não tá, a questão indígena não está no Plano Nacional de Educação, tivemos que fazer uma emenda, encaminhar ao Congresso Nacional para ser inseridos a temática indígena no plano da educação. E foi aprovado. Não sei ainda como está tramitando na casa, né? Essa emenda que nós inserimos. Mas, a responsabilidade, da reivindicação do movimento nessa conferência foi que a educação indígena tem que ficar ligada à esfera federal. Porque as secretarias de Estado ou município, geralmente, eles não têm a respeitabilidade por falta de gestão de recursos, que às vezes volta em relação à educação indígena, por não administrativamente não saber fazer a gestão, e o respeito à diferença não existe dentro do calendário escolar, né, para a questão indígena, e os povos indígenas, nesse sentido, reivindicam ser da esfera federal a responsabilidade da educação indígena, porque daí nós estaremos tratando com um ator. E quando você se queixa ao MEC, o MEC responde para nós que ele não tem ingerência sobre a Secretaria Estadual. A Secretaria Estadual. E nem municipal, porque é outra legislação, é outra Constituição, como diz, né? Então você fica reclamando, os povos indígenas reclamando para o município, para o SEDU, para o MEC, e essas instituições não conseguem responder a essa demanda indígena. Agora, apesar dessas dificuldades, Álvaro,
há alguns avanços que creio que os indígenas, os povos indígenas, poderiam considerar como positivos, como a questão das cotas para os índios nas universidades públicas, que já tem, inclusive, propiciado a que muitos estudantes indígenas estejam estudando. Isso como é que é visto nas aldeias? Qual é o balanço que já se pode fazer disso? Está dando certo? Está dando certo. Está dando certo porque a grande coisa que eu vejo, né, que nós recebemos como contribuição para a nossa luta, foi a chegada das letras ou de conhecimento de livros. Uhum. Sim. Então, hoje nós temos aí índios que usam o ABC para escrever nas suas línguas, para escrever uma carta para as autoridades. Uhum. Então, nossos representantes indígenas que estão nas universidades são autores, representantes das nações indígenas, para trocar essas ideias, para dizer que esses valores são importantes para a transformação da sociedade brasileira. Uhum. Então, essas cotas são importantes. Eu agradeço profundamente ao ex-presidente Lula, agora Dilma, né, que isso está dando certo. Uhum. Mas nós temos hoje